Hoje nós vamos abordar um pouco sobre algumas questões relacionadas ao assessor de juiz. E nós convidamos aqui o professor Marcos Renato de Melo Freitas. Professor, nós gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, em meu nome, em nome de toda a equipe do Fala Direito, pela oportunidade de estar aqui falando com o senhor. Eu que agradeço, Sinara, pela oportunidade, né? Você é uma excelente acadêmica, tem um carinho especial por você, toda a equipe, né? O pessoal do jornalismo da Faculdade de Maringá e a todos os telespectadores. Então, a satisfação é toda minha. Professor, vamos tirar algumas dúvidas do pessoal que está nos assistindo agora. O que faz um assessor de juiz? Então, Sinara, o papel do assessor, né, do magistrado, assessor de juiz, tem muito a ver com a realidade social que estamos vivendo. Então, a questão da judicialização, hoje as pessoas procuram muito mais o poder judiciário do que antigamente se buscava. A própria questão também, hoje, do processo eletrônico. Então, tudo isso fez com que aumentasse a carga de trabalho do magistrado e nascendo, portanto, a necessidade que ele tivesse assessores. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, foi uma lei estadual de 2008 que criou esse cargo e estabelece como funções essenciais do assessor de magistrado ajudá-lo nas pesquisas jurisprudenciais, né? O magistrado, ele, né, poderia se dizer que a função dele, né, o exercício do cargo dele é bastante corrido, porque ele tem os atos administrativos para resolver, audiências para realizar, a gama de sentenças e de processos, né, como bem disse, em razão da judicialização e do processo eletrônico. Então, o assessor ele vai contribuir para que o magistrado ele possa ter uma visão do processo mais resumida. Então, o assessor ele vai ler o processo, ele vai fazer uma pré-minuta, vai passar para o magistrado. Então, às vezes, o magistrado ele necessita, né, de algumas informações do processo, então, o assessor leva, né, até ele essa minuta, também faz as pesquisas jurídicas, tenta pegar o posicionamento. Então, é um cargo assim, de bastante confiança. Ademais, o assessor também ajuda o magistrado nas questões administrativas, como conduzir os estagiários, fazer com que eles elaborem, né, as pré-minutas de acordo com o posicionamento do juiz. Então, o assessor ele auxilia o magistrado para que ele possa ter o máximo de produtividade com a maior qualidade possível. O assessor ele acaba tendo um contato, né, poderia se dizer, mais aprofundado, né, com as questões, né, como bem disse, ele vai olhar o processo, ele vai analisar todo o processo, a fim de que aquele processo ele não seja tratado apenas como um número. Até porque, hoje, né, com o Projude, uma vara, por exemplo, aqui, vara de família, possui 4.500 processos, em média. São 4.500 numerozinhos. Só que por trás desses números existem famílias, crianças, pessoas. E o juiz, se ele atender uma parte, ele tem que atender a outra também. Então, o magistrado, em regra, a sua obrigatoriedade no atendimento é para com os advogados das partes. Então, o assessor ele auxilia nesse ponto também, nessa função social. Ele vai atender a parte, vai tentar explicar para ela, né, como que o processo está sendo conduzido, quais as atitudes, né, que ela poderia tomar ali em relação ao processo dela, tenta incentivar a questão também do acordo das partes, tentar encontrar uma solução amigável. Então, o assessor hoje ele tem essa função essencial, porque ele auxilia o magistrado em pontos que o juiz, em razão da grande judicialização das ações e das demandas que chegam até ele precisa, de fato, de alguém que o auxilie e faça com que os processos sejam conduzidos. Até como bem falei, não é apenas processo, são famílias, são pessoas que estão envolvidas e precisa do atendimento mais eficaz possível. Acaba aproximando mais as pessoas, porque aquela figura do juiz, ela é muito mistificada, né, professor? E a figura do assessor parece que traz isso mais para perto da realidade das pessoas, né? E como que se chega ao cargo de assessor? O cargo de assessor, na verdade, ele é um cargo
comissionado, que é um cargo de extrema confiança do juiz. Alguns gabinetes, eles proporcionam concursos, né, para que o assessor ele primeiro demonstre, né, o conhecimento técnico dele, e na entrevista o juiz consegue detectar. Mas, em regra, são, de fato, contratações na base do conhecimento da vida, né, acadêmica daquela pessoa, do convívio dele, né, no meio judicial. Muitos assessores, né, já foram advogados ou professores, ou são pessoas bacharéis em direito que estão estudando para concurso. Então, para se chegar a esse cargo, portanto, é um cargo comissionado que precisa da indicação do magistrado. O senhor pode contar um pouco da sua rotina aqui no gabinete? Na verdade, ela é bastante dinâmica, né? A rotina ela vai desde correção das minutas que os estagiários fazem, o assessoramento direto ao Dr. William. Às vezes ele tem uma dúvida num processo com relação a certos fatos, a certas informações, então a gente também auxilia diretamente a ele. E a questão de atendimento aos advogados, a gente auxilia o magistrado no atendimento dos advogados, atendimento das partes, análise dos processos. Tem também o assessor também ele acumula, né, a função de coordenador de estágio. Então todos os estagiários, né, estão submetidos ali, né, ao assessor para que possam cumprir as suas funções dentro do posicionamento do juiz. E também o assessor, como juiz, ele é responsável pelo cartório, né, judicial, que é onde todos os processos passam e aonde se cumpre as determinações do juiz. Então tem também essa função de ir no cartório, né, analisar, conversar com o chefe de secretaria, ver se tudo está caminhando adequadamente, se há alguma reclamação. Então, o papel do assessor é bastante diversificado, tanto atuando diretamente nas questões jurisdicionais, como também auxiliando o magistrado nas questões administrativas. O que mais o senhor teria a acrescentar sobre a relevância do cargo de assessor e de toda a assessoria, então, que são pessoas que trabalham diretamente com o senhor também, né, com o juiz e com o senhor? Um assessor ele tem, né, poderia-se dizer, essa informalidade, né, de poder conversar diretamente com as pessoas. O assessor também ele acaba fazendo uma análise, né, da situação de uma maneira, poderia-se dizer, mas é claro, né, que juntamente com o juiz de uma maneira mais humanizada, que a princípio essa é a função essencial do assessor, tentar aproximar aquilo que está ocorrendo no processo ao olhar do juiz. Então muitas pessoas vêm aqui na porta, olha, o meu processo, né, está demorando, gostaria que, né, eu sei que tem muitas ações aí, e o que você pode fazer? Então, são situações que às vezes a pessoa não viria diretamente falar com o juiz. Então, a partir do momento que ela passa para nós essas informações chegam até o magistrado. Então, o magistrado, né, vai olhar aquele processo, vai analisar, vai dar poderia-se dizer, um caminho, uma visão naquele processo que até então talvez não era possível. Então o assessor de juiz ela tem essa questão da informalidade, da simplicidade, tentar, né, olhar o processo, como já bem disse, não só apenas como números, mas também sabendo que ali existe uma pessoa por trás, existem problemas, né, as pessoas deixam o processo e alimentam várias expectativas, né? Alguns fazem lá suas orações, fazem seus pedidos, jogam tanta expectativa no processo. Então, nós, né, como assessores orientados pelo nosso juiz, o Dr. William, a gente tenta sempre trazer essa questão de humanismo, né? essa percepção humanitária para os processos. Quanto mais pessoas analisando e atendendo as partes, certamente isso contribui para o andamento processual. E é aquela questão, acesso à justiça não é só a pessoa ter a oportunidade de estar junto ao Poder Judiciário, mas também de ter uma decisão justa e uma decisão dentro de um tempo razoável. Então é isso que eu vejo que a assessoria contribui para a questão jurisdicional. Professor, só meio que finalizando, mas bastante interessante para nós, estudantes, e para todas as pessoas que estão nos assistindo, essa conversa com o senhor, porque existe mesmo aquela figura muito distante do juiz e até do assessor do juiz, e importante para quem está saindo da faculdade não ter medo de bater na porta do juiz ou medo de conversar com o assessor, que a gente está vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, são pessoas como nós e que só tem a ajudar
as partes, né? Não confrontar as partes. Para que haja justiça, vocês estão aqui justamente para isso, né? Perfeitamente. É interessante que aqui me vem à cabeça algumas situações que acontecem, que chega, às vezes, o advogado ou a própria parte e fala, eu quero falar com o juiz. Né? O juiz, por mais, né, que ele vá tentar atender, mas às vezes ele está numa audiência de instrução e julgamento, às vezes ele está terminando uma minuta, e o assessor fala, será que eu posso ajudar? Porque, na verdade, quem vai fazer a análise inicial do processo, vai fazer o acompanhamento, é a assessoria. Só que muitas pessoas, às vezes, ou até mesmo operadores do direito, aí eles insistem, não, quero falar com o juiz. E, claro, o magistrado, é uma obrigação, né, o direito do advogado vai estar atendendo ele ou, né, eventualmente, as partes, algum interessado no processo, mas quem, na verdade, né, vai estar ali olhando diretamente, analisando e passando para o magistrado é a assessoria. Ela foi criada exatamente com essa finalidade, para que o processo ele seja filtrado, né, e levado ao juiz exatamente aqueles pontos, né, mais relevantes para que ele possa aplicar a decisão da maneira mais justa possível. Olha, eu quero agradecer aqui em meu nome, em nome de toda a equipe do Fala Direito. Eu acho que essa conversa rápida foi muito, muito importante para todos nós e espero que o senhor também tenha gostado desse bate-papo e também dizer que as portas do programa Fala Direito estão abertas para o senhor, professor. Muito obrigado, Sinara. Também agradeço você pela oportunidade, né? Como disse, né, uma exemplar acadêmica, né? Leciono, né, para você desde o 2º ano, agora se formando, né? Fiquei muito feliz de ter visto você participar como juíza no júri simulado, né? Então foi algo assim bastante satisfatório para nós professores. Então agradeço você. Tá exatamente. Caindo, né? E outra coisa, eu sempre digo, o fruto nunca cai longe da árvore. Você plantou isso, você só está colhendo exatamente, né, aquilo que você já havia semeando, né, há muito tempo. Agradeço também todos os telespectadores, né, o pessoal, né, a equipe aqui do jornalismo que nos auxiliou para que esse trabalho aqui realmente viesse, né, a ter toda essa característica exemplar. Obrigada a todos vocês. Até o próximo programa.